Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Quinta-feira, dia de Turma do Fundão, vamos falar de neurociência na educação. Bom, na verdade, hoje eu vou mudar um pouquinho essa história. Eu vou falar do que não é neurociência na educação. Porque vira e mexe, eu estou aqui nos vídeos explicando como é que a gente aplica a neurociência, o que a gente tem que olhar, como é que se forma a memória. E tudo isso que eu falo para vocês está pautado em conhecimento a respeito do funcionamento do cérebro e também pesquisas, né. Hoje a gente tem grupos espalhados pelo mundo pesquisando sobre neurociência e educação, né. Esse ano, se tudo der certo, eu até devo ir para um congresso internacional, ver o que está acontecendo lá. Vai ser na Bélgica, um congresso do pessoal do Mind Brain Education, né, que é um grupo específico que trabalha justamente essa interface mente, cérebro e aprendizado e educação, né. Então isso é um campo do conhecimento robusto, gente, isso não é alguma coisa que meia dúzia de pessoas estão inventando, não. Tem pesquisadores, tem revistas especializadas, tem papers publicados perguntando qual a melhor forma de estímulo, qual é o melhor horário, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. E nos últimos, sei lá, 20 anos que eu ando estudando sobre esse tema, muita coisa mudou, né, muita coisa que lá atrás a gente achava que: "Nossa, isso aqui vai ser relevante, vai ser legal", morreu e outros temas cresceram, se apresentaram cada vez mais elaborados, né. Todas as pesquisas, por exemplo, sobre, linguagem, escrita, sobre leitura, são coisas incríveis, né, que se descobriu. Mas olha só, ao mesmo tempo em que a gente avança com esse conhecimento, abre-se um flanco delicado, perigoso, que é um lugar onde as pessoas começam a querer dizer que fazem neurociência e aplicada à educação, mas não fazem. Ouviram o galo cantar, não sabem aonde, fizeram um cursinho ali, estudaram alguma coisinha acolá, viram uma palestra não sei de quem, e começam a falar que são neurocientistas para começar. Gente, é tão complicado esse negócio, porque a primeira coisa, eu falo isso que parece que eu sou a louca, mas neurocientista, neurocientista, precisa começar num lugar assim bem tranquilo que é ser cientista. Ou estou sendo muito louca? Você ser um neurocientista, para começar, você precisa ser cientista. E para ser cientista, gente, não tem mérito nenhum. Cientista no Brasil, inclusive, é voto de pobreza. Não sei onde é que está esse glamour, né? Voto de pobreza. Trabalhar no laboratório, ficar fazendo pesquisa no laboratório, passando pires para as agências de fomento te dar dinheiro para você poder descobrir coisas para a humanidade. É muito estranha essa relação, mas isso que é ser um cientista. E o neurocientista é aquele cientista que estuda sobre o funcionamento do sistema nervoso, que faz pesquisas sobre isso, que publica sobre isso, né? Eu já fui uma neurocientista praticante, né? Hoje eu sou uma neurocientista aposentada, quem sabe, né? Porque eu não tenho mais meu laboratório, não faço mais pesquisas, mas já fiz isso, né? E onde estão os outros neurocientistas aplicados à educação? Estão nas universidades, estão nos seus laboratórios de pesquisa ou estão, como eu, fazendo divulgação científica, mas com uma história, com um lastro que segure, né, essa forma de ver o mundo. O que nós estamos vendo hoje é uma abundância de pessoas que fizeram, aqui no Brasil especialmente, isso foi ladeira abaixo, por quê? Porque uma faculdade relativamente renomada, eu não vou falar nome, não vou apontar o dedo, mas para quem conhece essa história sabe de quem eu estou falando, resolveu montar um monte de cursos de pós-graduação, cursos que, na verdade, são um compilado de palestras, né, aulas relativamente não são rasas, porque as pessoas que vão lá dar aula, algumas são muito boas, mas não tem aquela ideia didática de formação de um corpo conceitual, de caminhar com o indivíduo por um desenvolvimento de conhecimento. Aqui é o começo, aqui é o meio, aqui é o fim. Não. É um monte de temas que vão se sobrepondo em palestras que vão sendo dadas, a pessoa faz um compilado daquilo e recebe um título de especialista. Só que para vender o tal do curso, o que essa faculdade fez? Ao invés dela dizer, não, você vai ser um especialista, ela dizia para as pessoas, você vai ser um neurocientista com esse curso. Isso é uma falácia, isso é um desrespeito, né? E isso é uma fraude, inclusive, comercial. Não sei se vocês concordam com isso, né? Eu, particularmente, me desliguei, eu dava aula nesse curso. Quando eu descobri para onde a coisa estava indo, eu me desliguei.
né? Mas foi isso que foi feito. Então as pessoas recebem esse título de especialista, que já é uma coisa fraca, né? Porque especialista no quê exatamente? Porque essa pessoa só viu um monte de coisa assim, um pupurri, né, de neurociência. E daí essa pessoa se arvora, essa ou essas pessoas se arvoram a produzir conteúdo, a ensinar, a criar método baseado em neurociência aplicada à educação. Estão fazendo formações parentais baseados nisso, dizendo que é neurociência. E o problema está aí. O problema é que o que está sendo dito nessa formação, o que está sendo ensinado, não é neurociência. É senso comum. É, no máximo, uma folk psychology, que a gente fala, que é a psicologia popular. Então tem lá alguma coisinha de psicologia positiva, um pouquinho ali de conhecimento sobre funcionamento cerebral, mas muito pouco, e um monte de regras que são impostas, como se fossem verdades. Eu estou falando especificamente de um caso mais grave, que é uma pessoa que tem 1 milhão de seguidor na rede social. E que se arvorou a dizer que produziu um método de formação de educadores e de pais baseados em neurociência e tal. É uma coisa totalmente... é uma fraude, né? Então, esse vídeo aqui é mais para falar para vocês o que não é neurociência. A neurociência não é senso comum. Não existe nada na neurociência que diga se você falar de tal jeito, agir de tal forma. Não tem como a neurociência afirmar isso. E eu digo para vocês porque não é... o senso comum diz: olha, se você bater na criança, você pode traumatizar a criança. Aí vai ter outro dizendo: batendo, a gente corrige. Aí você quer usar a neurociência para dizer se é assim ou se é assado? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um levantamento de crianças, não crianças que foram traumatizadas na base da porrada violenta, né? Falando, crianças que foram educadas com aquele tapinha na bunda quando necessário. E crianças que foram educadas completamente sem nenhum tipo de opressão física. Vai dizer, Carla, qual é a sua opinião? Não tem opinião. Eu usei um método com o meu filho. Mas a neurociência não me diz qual que é a melhor forma. Não existe isso. Não foi feito o experimento em que um grupo de crianças tomava tapinhas corretivos e outro não tomava, e depois de 30 anos, quais delas se tornaram melhor sucedidas? Isso não existe. Agora, o senso comum nos diz que no tempo em que vivemos, que temos mais conhecimento sobre o impacto da violência física e tal, seria razoável buscar diminuir esse tipo de abordagem, vamos dizer assim, né? Isso é um senso comum. Porque fale para a criança, não fale não para a criança, porque a criança, o não reprime a criatividade dela. Tal. Não existe um dado neurocientífico que demonstre isso. O que a neurociência tem de palpável, de plausível, quais são os estímulos, como é que se dá o aprendizado, como é que se formam os circuitos, como é que as áreas cerebrais se desenvolvem. Não sobre como as pessoas devem ser educadas. Não é porque a neurociência não se interessa por isso. É porque é dificílimo de fazer experimentos que considerem essas variáveis, gente. É só por isso. Até porque você não vai poder agrupar no mesmo balaio de gato um pai e uma mãe histérico, que gritam, que são opressores, que são violentos, com um pai e uma mãe que de vez em quando se desarvora ali no dia a dia do cotidiano e dá um tapa e solta um grito. Não são comparáveis. E aí aquele outro pai que, aquela mãe que não sai nunca do script, sempre trata com carinho, com tal. Tem um experimento mostrando o que aconteceu com essa criança depois de 30 anos, 20 anos? Não tem. É senso comum. Sabe, alguma coisa de disciplina positiva, quem sabe, mas que também está lá na psicologia, não é neurociência. Então, dá o nome certo para a coisa, chama o treco do nome certo. Não bota a neurociência no meio para validar o seu trabalho. Porque é isso. A pessoa não se banca, não diz assim, esse é meu senso comum, essa é a minha opinião, em cima do que eu estudei, da minha psicologia, da minha fonoaudiologia, do que for que eu estudei,
e que me suporta em falar isso que eu estou falando, e eu me banco por causa de não, a neurociência. Por quê? A neurociência é mais importante que outras formas de conhecimento humano? Não, ela é um recorte. Agora, você pega essa moda, que está todo mundo falando que neurociência é isso, aquilo, aproveitou, inclusive, a minha fala, né? Porque eu sou a primeira a dizer que a neurociência é fundamental para a educação, mas neurociência, né, gente? Não senso comum. Não conhecimento né? A pessoa sobe no palco e ela mesmo diz, em 2019 eu tinha dificuldades de criar meus filhos e fui estudar neurociência. E hoje eu tenho um método educativo baseado em neurociência. E os cientistas, 30 anos, tentando desenrolar qual seria a melhor forma de aplicar a neurociência na educação. Não é desrespeitoso? É desrespeitoso. Não é comigo, não. É desrespeitoso com você, que está aqui no YouTube tem que ouvir esse tipo de coisa. Com você, que está aqui no Instagram, tem que ouvir esse tipo de coisa sem critério para saber se isso tem valor ou não. Então, hoje eu estou reclamona, hoje eu estou chata, porque eu estou cansada dessa mistureba de coisas que se arvoram a pegar uma ciência que é coisa, sabe, secular, né? Vamos lá, Ramon e Cajal é o pai da neurociência. Nos anos 1900. Nós estamos falando de algo que tem 120 anos. E aí um aventureiro acha que está pegando, né, uma ferramenta que ele vai usar para aplicar em alguma coisa. Mas dê seu respeito, entendeu? É só isso que eu queria dizer hoje. Essas pessoas precisam se dar o respeito e, obviamente, respeitar quem tenta fazer um trabalho sério e realmente impactar a sociedade de forma positiva. Porque qual é o pior problema? Essas pessoas levam a neurociência, sem nunca terem estudado sobre isso, ao total descrédito. Porque elas dizem que neurociência é uma coisa que, na verdade, não é. É apenas senso comum. Tá bom? Fica atento. Se liga. Porque se você realmente quer estudar neurociência aplicada à educação, existe uma avenida. Né? Eu mesma sou coordenadora de uma pós na Santa Casa que a gente tem um orgulho danado de manter. Uma pós incrível, com muito conteúdo e muita robustez. E aí eu convido você que quer aplicar a neurociência à educação, antes de você fazer uma ferramenta para aplicar e tentar convencer milhares de pessoas a entrarem nessa sua barca furada, que tal se você mesmo não for fazer um curso de respeito, tá bom? Essa era a minha chatice de hoje. Se você gostou, compartilhe, curta, mostre para quem realmente precisa ouvir essas coisas e critique, comenta aqui, desce a boca, diz que eu estou errada, mas pelo menos não vamos ficar nessa apatia de ver uma coisa tão importante como é o conhecimento sobre o ser humano ser usado de forma tão leviana, tá bom? Um grande abraço, não esquece de dar, né, um valeu aí para a nossa equipe que produz tudo isso aqui e eu te vejo no próximo.